Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui. Isso, porque tá cortando um pouco da minha cabeça aqui em cima. Bom, vou gravar aqui nesse canto. Hoje a luz vai estar um pouco pior porque tá de noite agora, mas eu acabei, enfim, né? Tô aqui me recuperando ainda pela voz, já dá pra ver. Mas tiveram alguns livros que eu li, e, enfim, alguns filmes que eu tenho também pra comentar com vocês, porque o lançamento é amanhã, né? Ou seja, eu vou botar esse vídeo no ar no dia 27 de julho, tá certo? Gente, é 26, quase 27. E um livro que eu quero comentar com vocês é esse aqui, ó. A Segunda Morte das Irmãs Bond, da Amanda Glaze. Quando eu recebi esse livro, eu fiquei... A Faro manda pra gente aqueles e-mails do tipo, a gente tem 5 lançamentos e tal, vocês podem escolher 2 por mês. E muitas das vezes a gente fica assim na dúvida, mas esse aqui é um livro que me chamou muita atenção. Primeiro porque livros de suspense, livros que envolvem histórias com médiuns e tal, ainda mais duas irmãs gêmeas de 17 anos, no final do século XIX, então tinha tudo para ser um livraço assim que me chamou demais a atenção. Mas, lendo, eu fiquei ainda mais encantada com a escrita da autora, que por sinal já ganhou um Emmy, desculpa, ó. Amanda Glaze é autora de livros e produtora de cinema e TV premiada com Emmy. Ela cresceu no norte da Califórnia, onde passava a maior parte do tempo com o nariz enfiado nos livros ou fazendo peças de teatro com os amigos. Ao obter seu diploma de graduação em teatro pela Universidade da Califórnia, Universidade de Los Angeles, UCLA, né? Ela teve o gostinho de trabalhar diretamente com dramaturgos no desenvolvimento de novas peças. O amor por descobrir o que faz uma história funcionar a levou a trabalhar no desenvolvimento de filmes e programas de TV. E ela passou a produzir e coproduzir obras como indicada ao Oscar The Big Sick e o documentário vencedor do Emmy, The Zen Diaries, de Gary Shandling. Esse romance de estreia foi inspirado em sua bisavó, Ed Bond, e a irmã gêmea dela, Violet. Atualmente ela namora em Los Angeles com o parceiro Blake e 2 gatos. Gente, já matei aqui uma parte que tem no final, que é a nota da autora, onde ela também fala sobre ser inspirado. Eu acho que é bisavó, aqui tá avó, mas acho que é bisavó dela, né? Cadê aqui no final? Eu acho que é bisavó. Mas enfim, vamos comentar então sobre essa história. Eu tô aqui com as minhas anotações, como sempre, pra não esquecer nada. A Ed e a Violet são duas moças de 17 anos, duas jovens. A mãe dela também é médium. E o pai é totalmente contra essas coisas. Elas estão acompanhando a mãe dela e tudo nos atendimentos que a mãe dela faz. E a mãe dela acaba vindo a óbito por causa de um espírito mega maligno ali, né? Que acabou matando a mãe dela de alguma forma, que eu não vou poder entrar nos detalhes. O pai dela sempre foi muito assustado com essas questões. Quando a mãe morre, ele fica ainda mais tenso ali, mais neurótico. E a decisão que ele quer fazer é internar as duas moças num hospital psiquiátrico. A gente vai ter durante a narrativa, que é em terceira pessoa, várias histórias contando como eram os hospitais psiquiátricos daquela época, como é que tratavam as pessoas saíam pior ainda, faziam coisas, atrocidades, né, que não são permitidas nos dias de hoje, que são considerados atos violentíssimos contra a sanidade da pessoa. Então assim, a pessoa acaba ficando louca de verdade, mesmo que não seja, que era o caso delas. Elas ficam mega assustadas de irem para um local desses, elas então resolvem fugir, elas vão acabar se unindo ali com uma trupe que trabalha com isso, ou seja, eles ganham dinheiro com isso. E aí eu lembro que muitos anos atrás, muitos anos mesmo, gente, talvez 20 anos, eu cheguei a frequentar um centro espírita que era kardecista e tudo, e eles explicavam sempre pra mim que a questão entre o espiritismo e o espiritualismo era que pessoas que ganham dinheiro sendo mediúnica, elas são pessoas que são criadas espiritualistas, porque senão é algo que não pode ser cobrado. Era assim a explicação que eles davam lá, tá? Se tá certo ou errado, foi isso que eu aprendi. Bom, aqui elas são chamadas de espiritualistas exatamente. Quando a autora vai abordar sobre as duas, porque elas estão ali, né, ganhando essa questão, só que aí também acaba acontecendo algumas mortes que levam as duas a acreditarem que o espírito que matou a mãe delas está entre os vivos, então elas precisam tomar alguma atitude, elas precisam pará-lo de alguma forma. Nessa história toda, esses capítulos narrados e tudo, a gente vai ter aí uma sensação, na verdade, de que tudo que elas fazem, muitas das coisas que elas estão passando, é uma questão realmente de machismo. Mulheres com poder que podem... que elas têm dons diferentes, tá, gente? Uma consegue acessar o mundo dos mortos, eles chamam de véu, tá? E a outra, que é a Violet, consegue trazer os espíritos para o nosso mundo. Ou seja, não é a mesma coisa.
elas conseguem, né, elas têm dons diferentes, mas pro homem é muito assustador, principalmente uma mulher que tem aquele dom. Ninguém quer se casar com ela, ninguém quer ter dentro de casa, porque fica com medo de, né, de não poder mandar nessa mulher, essa que é a verdade. Então, essa história tem muito, se eu falar muita coisa, eu vou acabar caindo no spoiler, eu quero que vocês descubram o quão interessante ela é. E assim, eu achei muito bacana a questão da autora ter esse vínculo, né, porque tem a ver com a história da família dela. A bisavó dela e a irmã gêmea eram espíritas, né, também. E não é que exatamente que aconteceu essa história, né? Ela criou essa história em cima do que ela ouviu da família dela. Então é interessantíssimo, ela criou todo um ambiente, né, assim, de suspense. Eu acho que cada um dos três que a gente vai aprendendo com elas também sobre a vida, o que elas podem fazer, sobre como atrair esses espíritos ruins, como afastá-los, tudo isso é muito bem descrito aqui nessa história, então realmente prende bastante atenção. Aqui no final, que eu disse pra vocês, eu, como sempre mostro a folha de guarda, que eu acho lindíssima, da Faro. Aqui no finalzinho tem o epílogo e tal, que é bem bacana. Ela explica pra gente, olha que linda, gente, essa muito linda essa. Ela explica pra gente aqui na nota da autora qual é o vínculo que essa história tem com ela. Então também é uma conversa assim com o leitor, que eu acho sempre incrível. A minha nota pra esse livro é 5 estrelas, gente. Eu gostei demais, eu super recomendo que vocês leiam. Tem um filme, que eu acho, se não me engano, ainda tá na Netflix, que é francês, que também fala sobre uma mulher mediúnica. E eu adoro esse tema. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Não vou falar mais muito sobre o livro, senão eu vou acabar dando spoilers. E o bacana dessa história é vocês descobrirem lendo o que acontece aqui no final, tá bom? Beijo, eu vou ficando por aqui. Tchau!